Bom dia, crianças. Hoje vocês vão abrir novamente o livro Aprender Sempre, na página 23, tá? Ler e estudar uma notícia sobre o uso do plástico. Então, vamos lá, O que vamos aprender? Nesta aula, vocês lerão uma notícia e, a partir dela, poderão elaborar verbetes de curiosidades. Antes da leitura, vamos conversar sobre alguns aspectos do texto. Então, vamos lá, letra A. Vamos ler uma notícia cujo título é Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. O que vocês acham que será o assunto da notícia? Então, isso aqui é uma antecipação, tá? Pelo título, Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. Gincana, né, é uma brincadeira que faz aí competição. Para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. O que é o consumo de plástico? É a quantidade de plástico que a gente consome. Professora, a gente não come plástico, mas quando a gente fala consome, é o que a gente usa, né? E se a gente descarta de maneira adequada, tá? Então, vamos lá, Quem seriam os leitores potenciais dessa notícia? Por quê? E aí? Quem seria? Tá falando aqui que é de criança. Uma criança pode ler? Sim. Mas um adulto também não pode ler essa notícia? Também pode, tá? Mas aqui, como fala de criança, às vezes vai despertar curiosidade nas crianças, né? Bom, a número 2, Durante a leitura, você poderá destacar, usando uma caneta marca-texto ou lápis de cor, pontos que chamaram a sua atenção. Em seguida, faremos uma roda de conversa, expondo os pontos levantados e então conversaremos sobre a temática abordada. Bom, gente, eu vou ler o texto para vocês, tá? Em voz alta. E aí, vocês vão pegar aí uma caneta marca-texto, tá? E a gente já vai destacando aquilo que é mais importante, tá bom? Então, vamos lá. Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em parceria com Criança e Consumo, lança gincana para toda a família refletir sobre o consumo de plástico em momento de isolamento social, tá? Então, aqui, gente, é digamos, um lead, né? Aqui é o título, aqui é como se fosse aquela frase, né, que resume a notícia, tá? Então, vamos lá. A pandemia provocada pela Covid-19 mudou a vida das famílias em todo o mundo, impondo uma série de desafios decorrentes do isolamento físico. Mas este momento também traz um convite à reflexão sobre hábitos de consumo sustentáveis. Em tempos de isolamento, é fundamental refletirmos sobre os padrões de produção e consumo aos quais somos expostos e estimulados, o que também envolve a pressão ao consumismo nas crianças. Explica o mobilizador do programa Criança e Consumo, JP Amaral. Para ele, na relação entre consumo e crianças, o plástico está por toda parte e é momento de refletir se realmente precisa estar. Então, um momento de reflexão aí sobre o consumo, né? Bom, então o que a gente pode destacar aqui, É que a pandemia provocada pelo Covid mudou a vida das famílias em todo mundo, né? Impondo uma série de desafios, né? E aí, o que mais? Aqui, traz um convite à reflexão sobre hábitos de consumo sustentáveis. Bom, o que mais aqui que é importante? Vamos colocar aqui, que a relação, a relação entre consumo e crianças, né?
que o plástico está por toda parte, é o momento de refletir, essa parte aqui, ó, refletir se realmente precisa estar, tá? Então, vamos continuar. E como falar sobre hábitos de consumo sustentáveis com as crianças, de forma lúdica e divertida? A campanha Mares Limpos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é a PNUMA, né, que é a sigla, né? Em parceria com Criança e Consumo, desenvolveu uma gincana para ser feita com toda a família em casa durante o período de isolamento. É importante pensarmos que sairemos dessa situação, mas também precisamos pensar no mundo que queremos quando ela acabar. O mundo está mudando e a gente deveria refletir sobre como evitar os erros que nos trouxeram a este momento. Reflete Vitor Pinheiro, responsável por campanhas no PNUMA, né? Bom, o que é importante aqui? Essa parte que fala aqui, ó. Você desenvolveu uma gincana aqui, ó, que fala da gincana, né? Então, peraí, eu vou colocar aqui, ó. A campanha Mares Limpos, do Programa das Nações para o Meio Ambiente, que é esse aqui, em parceria com Criança e Consumo, desenvolveu uma gincana para ser feita com toda a família em casa durante o período de isolamento. Depois aqui, a pessoa só comentou, né? Bom, aqui é importante a gente analisar essa imagem, ó. Caça aos plásticos na vida das crianças. Tá mostrando aqui, né, uma criança brincando de Lego, mares limpos, criança e consumo. Aqui, gente, tem umas letras pequenininhas, mas nem eu tô enxergando. O que acontece? Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem, né, das tartarugas marinhas, que elas comem uma quantidade muito grande de plástico, né? E esse plástico vem de onde? Das pessoas que vão lá na praia e deixam o lixo lá, né? Pois a maré sobe, leva todo esse plástico para o mar e os animais, eles acham que alimenta e comem, muitos morrem, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome, né? Onde que a gente vai descartar o que é descartável, né? Eu tô colocando no lixo correto, tô descartando de maneira adequada, tá? Tudo isso é importante. Continuando, ó. O primeiro desafio, lançado em 14 de abril, pede para os participantes encontrarem um plástico oculto na composição de diversos produtos cosméticos e de higiene pessoal. Ó, então é um primeiro desafio aí, ó. Então, o primeiro desafio, vou grifar aqui, ó, pede para os participantes encontrarem plástico oculto na composição de diversos produtos cosméticos e de higiene pessoal. Olha que interessante, é importante ler a bula, né? A bula, o rótulo, né? Ó, a segunda etapa, lançada em 24 de abril, então vou grifar aqui da segunda etapa. Vira a página, vai na página 24 agora. Vamos continuar. O desafio das crianças é o quê? Identificarem o plástico em tudo que utilizam no dia a dia, em especial nos seus brinquedos, para refletirem sobre o tempo de uso e de permanência desses objetos no planeta Terra. Então, olha que interessante. Segundo desafio, ó. Desafio das crianças identificar o plástico em tudo que utilizam no dia a dia, né? Então, nos brinquedos, né? Em tudo que consome. Já o terceiro desafio da gincana, lançado no dia 8 de maio, indica que você encontra o plástico até onde talvez você nunca imaginou estar, nas roupas. Os tecidos são muitas vezes feitos de uma mistura de fibras naturais, como o algodão, e sintéticas, como diversos tipos de plástico. O grande problema é que, a cada lavagem, uma parte das fibras sintéticas se solta e se mistura com a água, e de tão pequenas acabam nos córregos, rios e mares, onde são confundidas com alimentos pelos animais marinhos, causando a morte de muitos deles. Ai, professora, e agora? A gente não vai lavar as coisas? Tem que lavar, né?
mas é importante saber que isso acontece. Então, aqui, ó, vamos grifar o terceiro desafio. Ó, lançado em 8 de maio. Indica que você encontra o plástico nas roupas. Vou colocar aqui, nas roupas, tá? Essa parte aqui é importante também, ó. Aqui, ó, a cada lavagem, uma parte das fibras sintéticas se solta e se mistura com a água, tá? E de tão pequenas, ó, grifa essa parte aqui também, acabam nos córregos, rios e mares, onde são confundidas com alimentos pelos animais marinhos, causando a morte de muitos deles. Que triste, né? Agora aqui, ó, consumo excessivo de plásticos e impacto ambiental. Talvez você não saiba, mas os plásticos descartados no dia a dia contaminam o solo, a água e os animais. Com isso, contaminam também as pessoas que ingerem em média 5 gramas de plástico por semana, o equivalente a um cartão de crédito. Credo, professora? Então, olha aí, o que acontece, né? Quando a gente não descarta o plástico de maneira adequada. O impacto de toda essa contaminação é a morte de plânctons, animais marinhos diversos e também de aves, desequilibrando os ecossistemas do planeta, ponto, né? Para nossas crianças, além dessa contaminação também ser potencialmente prejudicial, vale refletir sobre o consumismo ao qual elas estão sendo educadas e estimuladas a viver, em que o excesso de plástico é comum no seu dia a dia, bem como o seu descarte desenfreado. Então, hoje em dia as pessoas compram as coisas, jogam fora, compram de novo, jogam fora. Então, a gente tem que ter muita consciência, né, sobre esse descarte aí. Aqui, ó, fonte adaptada de gincana para refletir com as crianças o consumo de plástico, né? Crianças consumem 2020, aqui tá o site. Então, gente, professora, mas aí quando por exemplo, aqui na minha casa, eu separo o lixo e aí eu coloco o plástico tudo no lixo reciclável, né? Porque grande parte dos plásticos podem ser reciclados, né? Aliás, então isso já ajuda bastante, tá? Então aqui, gente, ó, esse último parágrafo aqui é muito interessante, né? Então aqui a gente pode grifar, ó, os plásticos descartados no dia a dia contaminam o solo, a água e os animais, tá? Aí aqui essa outra curiosidade, ó. Com isso, contaminam também as pessoas que ingerem em média 5 gramas de plástico por semana, o equivalente a um cartão de crédito, tá? Então, aqui fala da morte dos plânctons, animais marinhos diversos e também das aves, né? E aqui fala do descarte, ó. Eu acho que esse parágrafo, gente, é inteiro importante, para falar a verdade. Pode grifar ele todinho, ó. Que fala da morte dos animais, né? Que prejudica os ecossistemas. Depois fala, ó, para nossas crianças, além dessa contaminação, também ser potencialmente prejudicial, vale refletir sobre o consumo ao qual elas estão sendo educadas e estimuladas a viver, em que o excesso de plástico comum no seu dia a dia, bem como seu descarte desenfreado, ó, que são as coisas que tem que refletir, tá certo? Bom, meninas, então é isso. Então, essa atividade era para entender o texto, tá? E aí, por enquanto, é isso.